Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos alunos de História, do segundo ano da Escola Técnica. Nós estamos trabalhando o assunto A Revolução Industrial. No nosso livro didático, este tema, esse assunto, se encontra a partir da página 125. E na aula anterior nós já falamos sobre esse assunto, o que foi a Revolução Industrial, e falamos o primeiro tópico sobre o pioneirismo inglês no que diz respeito à Revolução Industrial. Nós falamos dos fatores, dos motivos, das razões que levaram a Inglaterra a se tornar o primeiro país industrializado do mundo. Dentre esses fatores, nós abordamos o acúmulo de capitais, ocorrido na Inglaterra durante os séculos XVI e início do XVII. Falamos sobre a modernização da agricultura. Falamos sobre aquela questão da mão de obra farta e barata, ocasionada pelos enclosures. Falamos da abundância de carvão mineral e de ferro existentes no solo, no subsolo inglês. Falamos da questão ideológica do puritanismo, que não condenava o lucro, diferentemente da igreja medieval que condenava o lucro. Então, o puritanismo, de certa forma, justificava o lucro, desde que ele fosse justo, correto, e também valorizava o trabalho e uma vida de piedade religiosa. Foram os aspectos ideológicos da Revolução Industrial, fatores importantes para que ocorresse a Revolução Industrial no século XVIII. E a Revolução Gloriosa, que foi aquela revolução que acabou com o absolutismo monárquico na Inglaterra e que trouxe para a Inglaterra um novo modelo político, que foi a monarquia parlamentarista, onde o parlamento, formado por a maioria de puritanos, eles vão criar leis que beneficiem a atividade comercial e, posteriormente, a atividade industrial. Então, esses fatores contribuíram para que a Inglaterra se tornasse a pioneira na questão da Revolução Industrial, o primeiro país a se tornar industrializado no mundo. Hoje vamos falar de outro fator importante que está na página 125, que é o tópico que fala sobre máquinas industriais e sistema fabril. Então vamos ver nesse tópico um aspecto importantíssimo da Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra. E que aspecto foi esse? Eu dizia na aula anterior que a Revolução Industrial foi uma revolução tecnológica, onde máquinas serão elaboradas, reelaboradas, aprimoradas, outras serão construídas novas, vai haver essa inovação na produção de máquinas, e essas máquinas serão introduzidas no processo produtivo. Também nesse processo, a energia muscular humana vai ser substituída por outras fontes de energia, que serão acopladas a essas novas máquinas que irão surgir, que irão ser produzidas. Então a energia do vento, a energia do carvão mineral, que irá aquecer as caldeiras das fábricas, e irão agora, através do vapor, que será a principal energia, irá movimentar essas máquinas. Então vamos ver isso nesse tópico, máquinas industriais e sistema fabril. A primeira coisa interessante a observar é que a principal
produção na Inglaterra nesse período anterior à Revolução Industrial era a produção de tecidos, a produção têxtil que eram produzidas nas manufaturas. E já havia nesse período que antecedia a Revolução Industrial uma demanda internacional e interna também muito grande pelos tecidos ingleses. Então a demanda era tão grande que os ingleses, com a sua produção ainda manufatureira, não vai conseguir dar conta. Então aí surge a necessidade de se criar novas máquinas para produzir fios de tecidos, para produzir tecidos e assim ampliar essa produção para atender a demanda desse produto em inglês, né? Então no nosso texto diz assim: a industrialização inglesa começou pela indústria de tecido de algodão. A crescente procura mundial por esses tecidos e o baixo preço da matéria-prima usada na sua confecção estimularam a invenção de máquinas de fiar e de tecer em um certo curto espaço de tempo. Então, o que vai estimular a invenção de novas máquinas é justamente essa demanda por esse produto inglês, a demanda internacional e também a demanda interna. Então, a procura dos tecidos ingleses vai estimular essa produção de máquinas, né? Então, nós vamos ver aqui algumas máquinas, né? Por volta do ano de 1760, que para muitos é o início da Revolução Industrial, uns apontam 1750. Então, a partir de 1750 já havia na Inglaterra, em vários pontos de produção de tecidos, uma máquina chamada de lançadeira volante, inventada por um camarada chamado John Kay. Essa máquina permitia tecer peças de tecido bem largas, com menos trabalhadores e maior velocidade, o que gerou descompasso entre tecelagem, produção de tecidos, e produção de fios, porque os tecidos são feitos com os fios. A quantidade de fios já não atendia a necessidade da tecelagem. A situação se modificou em 1777, quando um tecelão, um cara que produzia tecidos, chamado James Hargreaves, inventou uma máquina chamada de Spinning Jenny. Então essa máquina chamada de Spinning Jenny, ela era uma máquina de fiar tecidos que permitia uma só pessoa fazer 8 fios de tecidos ao mesmo tempo, né? E isso vai atender aquela necessidade das máquinas que produziam tecidos largos, né? Então, essa Spinning Jenny é uma primeira máquina de produzir tecidos, que por sua vez, de produzir fios de tecidos, que por sua vez vai acelerar a produção de têxtil da Inglaterra, né? Uma outra máquina vai ser inventada, criada em 1769, chamada de waterframe. Era uma máquina de fiar movida a água. A água de rios, né, movimentava essas grandes engrenagens e elas iam fiando os tecidos. Não precisava mais da força humana, da força muscular. Essa máquina de fiar tecidos movida a água foi criada por um cara chamado Richard Arkwright. Então, tendo a água como força motriz, não podia ser instalada em casa, porque eram máquinas grandes e necessitava de um espaço maior. É aí que surge a fábrica. Nesse espaço maior vai ser produzida, né, vai ser instalada essas máquinas, chamada de waterframe. Então aí se consolida, se estabelece as fábricas, que é o sistema fabril. Depois vão se criar uma máquina chamada de mula, uma máquina que produzia fios finos e resistentes. Então são máquinas sempre na produção de tecidos, produzir fios para se produzir os tecidos, né? E depois, em 1785, criou-se outra máquina, uma máquina de tear mecânico, uma máquina de fazer tecidos mecânica. E essa máquina foi criada por Edmund Cartwright. E a maior das invenções da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial Inglesa, foi justamente a máquina a vapor.
aperfeiçoada por um cara chamado James Watt, em 1765. Então a gente vê que há uma evolução na produção de máquinas para produzir tecidos, uma evolução da máquina em si, né? As máquinas eram feitas de madeira, as primeiras movidas com a força muscular, depois outras foram movidas pela força da água, né? Máquinas hidráulicas, e depois vem o tear mecânico de produzir tecidos. E no final elaboraram agora, criaram o sistema de máquina a vapor, e todas essas máquinas elas foram acopladas a essas máquinas de vapor. E agora não era mais nem a força muscular, nem a força da água, e sim o vapor que era acoplado a essas máquinas e fazia com que essas máquinas produzissem em abundância durante a Revolução Industrial Inglesa, né? O interessante é que com a invenção da máquina a vapor, o vapor passou a ser a principal energia do início da Revolução Industrial, que a gente chama de primeira Revolução Industrial. Depois vamos ver, né, a segunda e a terceira, e estamos na quarta para alguns, na quarta Revolução Industrial, né? O interessante é que essa força motriz, que era o vapor, não ficou apenas na indústria. Ela também será utilizada nos meios de transporte. Então essa mesma força motriz, que é o vapor, que move as máquinas, ela também vai mover barcos. Barcos esses que irão transportar mercadorias pela Europa, pela Inglaterra e outras regiões, depois quando se dissemina por outros lugares da Europa, né? Mas também vai surgir, por conta do vapor, que agora é uma força poderosa de movimentar grandes estruturas pesadas, vai também surgir a locomotiva. E a locomotiva será principalmente no século XIX, será a máquina símbolo da evolução econômica, da evolução produtiva do ser humano. Porque ele não vai transportar apenas mercadorias, mas também pessoas pelas mais distantes regiões, né, onde elas são instaladas. Então essa, minha gente, é um esboço daquilo que foi a revolução tecnológica do século, entre os séculos, né, 18, começa no século 18, 1760 em diante, e adentra pelo século 19 também, né, iníciozinho do século 19. Então esse é o primeiro tópico que nós vamos abordar hoje. O segundo tópico que nós vamos abordar também hoje, na nossa aula, nessa aula de mais ou menos 30 minutos, é abordar como era a vida dos trabalhadores dentro das fábricas. Então já estava vendo essa evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica, ela tem como objetivo principal produzir mais, né? E produzindo mais, os empresários, os burgueses, teriam lucros cada vez maiores. Agora a pergunta é, e a vida dos trabalhadores? Modificou com essa evolução tecnológica? Houve melhoria de salário, melhoria de trabalho, no ambiente de trabalho para os trabalhadores? Infelizmente a resposta é não, é não. A tecnologia da época evoluiu apenas para o benefício do patronato, apenas para o benefício dos empresários. Aos trabalhadores ficou ainda aquela carga pesada de trabalhar muito, muito, quando eu digo muito, é muito mesmo, viu? E ganhar pouco, e ganhar um salário que mal dava para se alimentar. Ou melhor, nem dava para se alimentava mal na época, né? Então, o tópico da página 128 é a vida dos trabalhadores no interior das fábricas. Como era essa vida? O texto diz assim, né? Começa dizendo: as primeiras fábricas eram sujas, mal iluminadas e insalubres. Então as fábricas eram um amontoado de máquinas, um amontoado de pessoas,
onde o objetivo era produzir, produzir e produzir, e não havia nenhuma preocupação com o bem-estar físico dos trabalhadores. Então essas fábricas eram sujas e mal iluminadas e insalubres. O que é um insalubres? É um lugar ou lugares impróprios para que se tenha uma saúde boa. Eram lugares onde a saúde dos trabalhadores estava em constante perigo. Eles podiam pegar alguma doença e também devido ao uso, à falta de uso de proteção, de equipamentos de proteção, muitos desses trabalhadores corriam risco de sofrerem acidentes, de perderem um dos seus membros do seu corpo e até mesmo perder a vida. Então a vida dos trabalhadores na fábrica já começa assim, eram fábricas sujas, mal iluminadas e insalubres. O vapor e o calor das máquinas tornavam o ar quase irrespirável, causando inúmeras doenças respiratórias. O trabalho fabril, o trabalho na fábrica, era disciplinado, repetitivo e exaustivo. Aí veja como era o trabalho dentro das fábricas, né? As jornadas duravam de 14 a 18 horas por dia. Veja que absurdo. Um trabalhador trabalhava de 14 a 18 horas por dia. Então, o patronato, o patrão, o empresário, explorava o trabalhador o máximo que ele podia. Imagine você trabalhar 14 horas por dia, restando apenas 10 dias para você, 10 horas, aliás, para você voltar para casa, tomar um banho, descansar, dormir e voltar no outro dia. E quem trabalha 18 horas por dia só tinha 6 horas por dia para descansar. Imagine o absurdo dessa exploração do trabalhador. Era um absurdo, né? Então, e o trabalhador parava apenas para fazer as refeições rapidamente. O sistema de fábricas aumentou assim a sujeição do trabalho e do trabalhador ao capital e ao capitalista. Então o trabalhador virou apenas uma máquina, uma pessoa que perdeu toda a sua individualidade, toda a sua liberdade sobre seu corpo, e ele passou agora a se submeter à fábrica, aos interesses do patrão, do patronato, da burguesia, né? As primeiras fábricas, veja que coisa absurda agora também, né? As primeiras fábricas fizeram uso intenso do trabalho feminino e do trabalho infantil. Se você procurar imagens, pinturas principalmente, das fábricas do início da indústria, da Revolução Industrial, você vai ver muitas mulheres e crianças trabalhando dentro dessas fábricas. E a pergunta é, por que se empregava tanta mulher e tanta criança? Sabe por quê? Porque mulheres e crianças ganhavam cerca de um terço do que era pago a um homem adulto. Um terço. Então, quando os trabalhadores, quando os empresários, os burgueses, quando o patronato emprega mulheres e crianças, não é que ele quer que essas pessoas tenham emprego, mas é porque vai diminuir as despesas dele. E diminuindo a despesa deles, eles irão ter mais lucro. Então essas crianças e mulheres eram empregadas nas fábricas ganhando um terço. Você pega um salário dividido por 3 e esse vai ser o salário das crianças e das mulheres dentro das fábricas, né? Os industriais justificavam o emprego de crianças, eles empregavam crianças a partir de 6 anos de idade. Imagina uma criança de 6 anos de idade dentro de uma fábrica, com aquelas máquinas movimentando. Então, a partir de 6 anos, e para justificar empregar essas crianças, né, se é que podemos dizer que sem empregar, eles diziam que a intenção era livrá-las da fome e da mendicância. Não, a gente vai colocar as crianças dentro da coisa, porque lá na rua elas vão pedir esmola, elas estão passando fome. E aqui não, aqui elas vão trabalhar, entre aspas, né? Então essas crianças, além das tarefas de rotina, realizavam por vezes serviços arriscados, como se enfiar por entre as máquinas para limpá-las, ou transportar peças pesadas.
Então era assim, gente, essa situação desumana que era a vida dos trabalhadores no interior das fábricas durante o início da Revolução Industrial. E um outro aspecto, para nós finalizarmos nossa aula hoje, que eu quero falar com vocês, é sobre a vida dos trabalhadores fora da fábrica. Dentro da fábrica a gente viu uma exploração tremenda, né? E quando esse trabalhador saía da fábrica, né? Após o término da sua longa jornada de trabalho, como era a vida deles lá fora? Como era a vida deles lá fora, né? Aí nós vamos ver aqui no nosso texto que diz que nos primórdios da Revolução Industrial, o contraste entre as moradias dos operários e a de seus patrões era gritante, a começar pela localização. As residências dos industriais, dos empresários, ficavam no subúrbio, afastadas dos centros fabris. Eram imponentes, com jardins e possuíam divisões internas, elementos que documentam a riqueza de seus donos, os maiores beneficiários da industrialização nessa época, né? Já os operários, os trabalhadores, moravam próximos da fábrica. Por que próximo da fábrica? Para ele não se atrasar na hora de ir trabalhar, para ele não perder a hora, para o patrão ter sempre o trabalhador perto da fábrica, para ele trabalhar e produzir, né? As principais vítimas da poluição do ar também eram esses trabalhadores. Como eles moravam perto das fábricas, então a poluição da fábrica afetava diretamente esses trabalhadores. Já perceberam que tudo era contra o trabalhador? As famílias operárias, geralmente numerosas, amontoavam-se em cortiços, com um ou dois cômodos que eram usados para tudo, para dormir, cozinhar, lavar roupa, se alimentar, brincar, né? As famílias geralmente dividiam entre si um banheiro e uma única torneira localizada no corredor que dava acesso à rua. Então, um cortiço é um amontoado de casas ou quartos pequenos, onde os trabalhadores moravam com suas casas e não havia banheiros individuais. Havia um banheiro para todos os moradores desse cortiço, desses quartos. E só não havia também um lugar para tomar banho individual. Havia uma torneira onde alguém pegava ali água para tomar banho, para cozinhar e assim por diante. Então era uma vida desumana, né? As ruas dos bairros dos operários eram de chão batido, não tinha calçamento, né? Sujas e com esgoto a céu aberto, o que facilitava a ocorrência de epidemias como a cólera. Uma outra coisa interessante é que muitos trabalhadores desses não tinham casas próprias. Eles pagavam aluguéis e o aluguel dessa época era caro, né? Quase não sobrava recursos para alimentação. A principal refeição dos operários nesse período, né, reduzia-se na maioria das vezes a uma torta de batata. Os bares, que em inglês que se chama pubs, serviam como ponto de encontro para diversões e debates políticos entre os operários. Lá eles conversavam sobre seu dia a dia, distraíam-se com jogos e também discutiam assuntos de interesse coletivo, como, por exemplo, as condições de trabalho no interior das fábricas. Então a gente viu aqui, minha gente, que a Revolução Industrial foi uma época áurea, mas uma época áurea, uma época de ouro para os empresários, para os burgueses, para a classe do patronato, para o trabalhador, para a trabalhadora, para a criança trabalhadora, foi apenas exploração e um salário de miséria, onde eles passavam necessidades absurdas, né? E mesmo lá fora, quando eles saíram da fábrica, a sua vida continuava na mesma miséria. Então esse é o nossa aula de hoje. Nós trabalhamos hoje dois aspectos, né, três aspectos da Revolução Industrial. Eu relembrei porque a Inglaterra se tornou pioneira da industrialização. Depois eu falei das máquinas industriais e sistema fabril. Eu falei sobre a vida dos trabalhadores no interior das fábricas e a vida do trabalhador fora dessas fábricas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como os trabalhadores reagiram a essa exploração.
os trabalhadores vão à luta, ok? Mas isso é assunto da nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.